um gene, né, e a informação relacionada a este único gene. Lembra que o gene se encontra no DNA, tá? Então, em cada célula que compõe o seu corpo, em cada uma célula vai ter o DNA. E nesse DNA a gente vai ter segmentos, ou seja, pequenos pedaços do DNA que é conhecido como gene. E cada gene vai dizer uma informação para o seu corpo. Então, você hoje é o que é em características por causa do seu gene, tá? Então, a gente nessas características, essas informações, devido ao gene que está sendo expressado no seu DNA. Tá? Então, a primeira lei de Mendel vai estudar apenas um único gene. Lembra que no seu DNA nós temos milhares de genes. E quando você quer estudar apenas um único gene, você está vendo a primeira lei de Mendel. Exemplo, quando queremos estudar somente uma característica específica. Por exemplo, eu quero saber a cor dos olhos. Então, isso a gente vai fazer utilizando a primeira lei de Mendel, tá? Então, se você quer saber a cor dos olhos, ou se não, a cor do cabelo, a cor da pele, se vai possuir anemia ou não, isto é primeira lei de Mendel, porque cada característica que eu citei neste momento refere-se apenas a um único gene, tá? Nós temos essa imagem aqui, nós temos uma célula, que nessa célula vai ter a região chamada núcleo, que dentro do núcleo nós temos o DNA, tá? E o DNA, repara o seguinte, que vem o DNA materno e o DNA paterno. O DNA materno eu coloquei nessas linhas, nesse rabisco de cor vermelho. E o DNA paterno eu coloquei nesses rabiscos de cor azul. Ou seja, cada uma célula que compõe o seu corpo, a gente vai ter metade do DNA seu proveniente da sua mãe e a outra metade do DNA proveniente do seu pai. E em ambas a gente vai ter o mesmo gene. Por exemplo, nós temos aí o gene de letra A, maiúsculo, que é o famoso gene azão. Vamos dizer que esse gene azão vai ter como característica para a cor dos olhos, tá? Então esse gene azão, ele diz que a informação que está nesse gene azão diz que a pessoa vai ter que ter o cor de olhos castanhos. Esse gene azão está onde? No DNA proveniente da mãe. E o gene azinho, o gene de letra A minúsculo, o famoso gene azinho, ele está onde? Ele está no DNA que é proveniente do pai, tá? Então vamos dizer que esse gene azinho vai dizer como característica que a pessoa vai ter que ter a cor de olhos verdes. Então o que vai acontecer? Vamos fazer uma simulação. Um homem que possui no seu genótipo, ou seja, os seus pares de genes, a gente vai ter nesse homem o gene azão e o gene azinho, tá? Então eu peguei uma única célula do corpo dessa pessoa, tá? E a gente verificou que essa pessoa, nessa célula, possui dois pares de DNA, tá? O DNA da mãe e o DNA do pai. Por quê? Porque esse homem, ele nasceu proveniente da relação sexual da mãe com o pai. É por isso que nasceu essa pessoa, este homem aí. E este homem, ele carrega no seu DNA o DNA proveniente da mãe dele e o DNA proveniente do pai dele. E no DNA da mãe, né, o DNA materno, nós temos o gene azão e o DNA do pai, nós temos o gene azinho. Então, já de cara, a gente pode perceber que qual é a característica desse homem, qual é a cor dos olhos desse homem. Se esse homem tem um gene azão e o gene azinho ao mesmo tempo, qual desses dois genes que vão ganhar essa disputa? Lembra que o gene azão, o A maiúsculo, tá? Qualquer letra maiúscula, na verdade, ele é um gene dominante, tá bom? Então, se é dominante, é porque ele vai dominar o quem? Aquele gene de letra minúscula, que é o gene azinho, que é o famoso gene recessivo. Então, nessa disputa, quem ganha é o gene azão, que é o gene dominante. E se o gene azão diz que tem a característica para a cor dos olhos castanhos, então este homem vai possuir os olhos castanhos, porque ele tem um gene dominante, tá? Vamos pegar, por exemplo, agora, esta única célula deste homem, tá? Que esta célula vai estar em todo o corpo deste homem. Mas o que acontece? Lá na região chamada regiões gaméticas, né? Células gaméticas, que são as células que vão fabricar
os espermatozoides, no caso do homem, tá? Então a gente pega nessa célula, que essa única célula vai se dividir ao meio, tá? Nessa divisão, quando ela vai se dividir ao meio, o que vai acontecer ao mesmo tempo? O DNA da mãe vai para um canto e o DNA do pai vai para o outro canto. Repare que na segunda parte, essa célula, a banda dessa célula ficou uma parte para cima e a outra banda para baixo, tá? A banda da célula que ficou na parte para cima tá lá carregando o DNA materno e consequentemente, o gene azão. A banda dessa célula que ficou para baixo está levando consigo o DNA do pai e proveniente o gene azinho. O que vai acontecer? Em cada uma dessa banda vai se transformar em um espermatozoide, vai virar um espermatozoide, tá? Então, o que vai acontecer no final? Nós temos aí, ó, espermatozoide 1, que contém o gene azão, né, para os olhos castanhos, e embaixo nós temos o espermatozoide 2, que contém o gene azinho para o olho verde, tá? Então, no final, este homem vai fabricar, né, lá dentro do testículo dele, 2 tipos de espermatozoide, tá? Ou na verdade, 2 grupos de espermatozoide. O primeiro grupo, que é o espermatozoide 1, tá? Que vai ter o gene azão, que vai ter o DNA que veio da mãe desse homem. E o outro grupo, que é o espermatozoide 2, que contém um gene azinho, que é proveniente do DNA do pai desse homem, tá bom? Então, o que vai acontecer no final, se ele tiver uma relação sexual, no final é só um desses 2 espermatozoides que vai entrar no óvulo da mulher, tá bom? Então, vamos pegar agora na mulher no caso, tá? Vamos pegar como exemplo essa mulher aqui, que dentro dessa célula também possui o gene azão e o gene azinho. O gene azão é do DNA da mãe dessa mulher e o gene azinho é do DNA que é do pai dessa mulher, tá? O que vai acontecer? Esta única célula, vamos dizer que essa célula está lá na região gamética dessa mulher, ou seja, lá nos ovários, tá? Lá dentro dos ovários, essa única célula vai se dividir ao meio e, consequentemente, nessa divisão, uma parte do DNA vai ficar para um canto dessa célula, né, no resultado dessa célula, e a outra parte do DNA vai ficar na outra banda dessa célula. Ou seja, o DNA da mãe ficou em uma banda e o DNA do pai dessa mulher ficou em outra banda. O que vai acontecer? Em cada banda dessa célula, que se dividiu ao meio, vai se transformar em um óvulo, tá? E nós temos aí no resultado final, o óvulo 1, que contém o gene azão, tá? E esse gene azão vem do DNA da mãe dessa mulher, que tem uma característica para a cor de olho castanho, tá? E nós temos também o óvulo 2, que contém o gene azinho, que esse gene azinho é proveniente do DNA do pai dessa mulher, que tem como característica para os olhos verdes, tá? No final, essa mulher, no seu ciclo menstrual, tá? No final, ela vai mandar, os ovários vai mandar para as tubas uterinas, um desses 2 tipos de óvulo, ou o óvulo 1 ou o óvulo 2, tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos agora a fecundação, que é o resultado das possíveis fecundações do espermatozoide no óvulo. Vamos pegar, por exemplo, aquele homem vai ter uma relação sexual com esta mulher. Vamos dizer que no momento da relação sexual, o homem ele enviou, e quem entrou no óvulo dessa mulher foi o espermatozoide 2, tá? O espermatozoide 2 que contém o gene azinho. Então lembra-se que este homem ele vai fabricar 2 tipos de espermatozoide, o espermatozoide 1 e o espermatozoide 2. O espermatozoide 1 que vai estar dentro dele o gene azão, e o espermatozoide 2 que vai estar dentro dele o gene azinho, tá? Mas vamos dizer aqui que quem entrou no óvulo foi o espermatozoide 2 que contém o gene azinho, ou seja, informação para a cor dos olhos verdes, tá? Esse espermatozoide 2, ele entrou no óvulo 1 que esta mulher enviou, tá? Lá para as tubas uterinas. Então, o que vai acontecer? Este óvulo 1, ele contém o gene azão. No final, quando o espermatozoide entra dentro do óvulo, vai formar o quê? O bebê, tá? O embrião em si. E neste embrião vai ter o quê? Só a somatória do gene azão com o gene azinho. O gene azão do óvulo e o gene azinho do espermatozoide. Então, como é que vai ser o bebê, então? O bebê, ao nascer, ele vai ter o gene azão,
que veio do óvulo, e o gene Azinho, que veio do espermatozoide. O gene Azão veio do óvulo, ou seja, da mulher, da mãe, e o gene Azinho veio do homem, ou seja, do pai, tá? Então, como é que vai ser esse bebê? O bebê nascerá com o genótipo Azão e Azinho, e com isso terá um fenótipo de cor de olhos castanhos, pois o gene Azão domina o gene Azinho, ou seja, o gene Azão é dominante e o gene Azinho é recessivo, tá? E a gente pode representar isso por um quadro chamado quadro de Punnett. É só você colocar nesse quadro de Punnett, na parte superior, nós temos aí, ó, coloquei o homem, uma setinha, tá? Representando o espermatozoide 1 e no outro quadrado o espermatozoide 2, tá? Ou seja, Azão e Azinho. E embaixo nós temos da mulher, que nós temos aí o óvulo 1, que contém o gene Azão, e o óvulo 2, que contém o gene Azinho, tá? E você vai fazer as possíveis fecundações. Por exemplo, eu vou pegar aqui o pincel, vamos dizer o seguinte, ó. Vamos fazer de conta que esse espermatozoide 1, ele entrou dentro desse óvulo 1. Se esse espermatozoide 1 entrar dentro do óvulo 1, como é que vai ser o bebê? O bebê vai nascer com o gene Azão, ou seja, genótipo Azão. E qual é que vai ser o fenótipo? Ou seja, a característica desse bebê? Cor de olhos castanhos, tá? Os olhos castanhos é o fenótipo, é a característica desse gene Azão. Mas faz de conta que esse espermatozoide 2, ele entrou no óvulo 2, tá? Vamos fazer de conta que a mulher não enviou o óvulo 1 no seu ciclo menstrual, e sim o óvulo 2. E na relação sexual, o espermatozoide 2 é que entrou neste óvulo 2. Como é que vai ser o bebê, tá? O bebê vai nascer com o genótipo Azinho e o fenótipo olhos verdes, tá? Então essas são as possíveis fecundações. A gente também pode representar, né, por esse quadro aqui, que é a mesma coisa, tá? O que vai acontecer? O gene, esse aqui, Azão, é o espermatozoide e o Azinho é o espermatozoide 2. Esse Azão aqui é o óvulo 1 e o Azinho é o óvulo 2. Como é que você faz o cruzamento? É só você pegar esse Azão mais esse Azão. Como é que fica? Azão. Esse Azinho mais o Azão, como é que fica no resultado? Azinho. E se a gente pegar, por exemplo, este Azão do espermatozoide mais o Azinho deste óvulo aqui, como é que fica o bebê? Azinho. E faz de conta que quem vai entrar é o segundo espermatozoide no segundo óvulo. Como é que vai ser o genótipo dessa criança? Azinho, tá? E nós temos aí embaixo a probabilidade genotípica. 25% Azão, 50% Azinho e 25% Azinho. Como é que você conta isso? É só você verificar, ó. Nós temos 4 possíveis características, tá? O bebê pode nascer... nós temos 4 probabilidades, tá? O bebê pode nascer com o genótipo Azão, ou com o genótipo Azinho, ou com o genótipo Azinho, ou finalizando com o genótipo Azinho. Então, essas quatro probabilidades que o bebê pode nascer em questão de genótipo, tá? Então, 25% Azão. Por quê? Nós temos 4 possibilidades. Dessas 4, apenas só uma é que vai ser Azão. Ou seja, 1 de 4 possibilidades é igual ao quê? 25%. E Azinho, nós temos 50%. Por quê? Ou seja, nós temos de 4 possibilidades, nós temos 2 para ser Azinho, ou seja, a metade. A metade dessas 4 é igual ao quê? 50% Azinho. Tá? E a proporção fenotípica, para finalizar, nós temos 75% de chance desse bebê nascer com os olhos castanhos e 25% desse bebê nascer com os olhos verdes. Por quê? Por causa que dessas 4 possibilidades, 3 é para a criança nascer com os olhos castanhos. Por que isso? Porque nessas 3 possibilidades, essa criança ela pode nascer com um gene dominante, que é o gene Azão. E apenas uma possibilidade dessas 4 é que essa criança pode nascer com os olhos verdes. Por que isso? Porque só temos um Azinho, tá? Lembrando que o recessivo só se expressa quando tiver em dose em dupla, ou seja, nesse caso aqui, Azinho.
Mesmo assim, a gente pode fazer um exercício resolvido neste momento, tá? Para entender melhor o assunto. Por exemplo, questão de número 1, tá? Se cruzarmos um rato de pelagem escura, tá? A pelagem escura é o quê? É o fenótipo, é a característica. Então, o rato tem um pelo de cor escuro. E qual é o genótipo dessa pelagem escura? O genótipo é o quê? Ezão, ezinho, tá? A gente vai cruzar um rato de pelagem escura com um rato com também pelagem escura, tá? Ou seja, também vai possuir ezinho e ezinho, tá? Qual a probabilidade dos descendentes? Proporção genotípica, tá? Ele quer saber a proporção genotípica, ele não quer saber o fenótipo aí, se os filhotes vão nascer com a pelagem escura ou com pelagem clara. E ele só quer saber a proporção dos genes, né? Os pares de genes, que é a proporção genotípica. Então, como é que a gente faz? Ó, a gente vai pegar o genótipo desse primeiro rato aqui, ó. Ezão, tá? E vai colocar nessa parte superior. Como é que fica? Coloca um ezão aqui do lado. Turma, a minha letra vai estar horrível porque vou estar escrevendo no celular e com o dedo ainda. Então não tem suporte para fazer os rabiscos neste momento. Então aqui vai fazer o ezão e o outro lado você vai colocar o quê? O E minúsculo, que é o famoso ezinho, tá bom? Nesse outro ezão, ezinho, é o rato, que vamos dizer que é o rato da fêmea, né? O rato, a rata, na verdade, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, neste canto bem aqui embaixo, tá? Essa parte aqui inferior. Então, o ezão aqui do lado e o ezinho aqui embaixo, tá? Pronto. Eu já representei o genótipo. Esses 4 quadradinhos aqui é a probabilidade do descendente, tá? Dos filhotes desse rato, o macho com a fêmea. Vamos fazer de conta que o espermatozoide desse rato, este primeiro aqui, ele vai entrar no óvulo desse primeiro óvulo aqui. Como é que fica? Ezão, tá? Faz de conta que esse segundo espermatozoide é que entrou neste primeiro óvulo. Como é que fica o rato, o filhote ao nascer? Ezão, com o genótipo ezão e ezinho, tá? O gene ezão e o gene ezinho. Genótipo ezão, ezinho. Faz de conta que o primeiro espermatozoide vai entrar nesse segundo óvulo aqui. Como é que fica? Ezão do primeiro espermatozoide e o ezinho do segundo óvulo. Mas faz de conta que o segundo espermatozoide, ou seja, ezinho, entra neste segundo óvulo, também ezinho. Como é que fica o genótipo? Ezinho. Proporção genotípica, como é que vai ficar no final? A gente vai ter, ó, quantos a gente vai ter ezão? Só um de 4 possibilidades. 1 de 4 é quanto? É igual a 25%, tá? Quantos vai ter ezinho? A gente vai ter 2 de 4 possibilidades. Ou seja, já é a metade aí. 2 de 4 é a metade, que é a mesma coisa de 50% de ezinho. E quando a gente vai ter de ezinho? Apenas uma de 4 possibilidades, tá? Ou seja, 25%. Qual é a alternativa correta, então? É a letra B, tá? 25% de chance dos filhotes nascerem, né, com o gene ezão, 50% de chance de nascerem com o gene ezão, e 25% de chance de nascer com o gene ezinho, tá?